Uma nuvem imunda de poeira, muita sujeira acumulada e até ratos mortos. Essas imagens foram gravadas dentro de tubos de ar-condicionado em prédios públicos e particulares de São Paulo, por onde passam dezenas de milhares de pessoas diariamente. Foi tudo registrado por este robozinho, que tem uma câmera acoplada e também uma espécie de escova. A filmagem é feita em tempo real, enquanto o robô está fazendo a limpeza, o operador embaixo acompanha esse serviço. A gente pode ver algumas partes nas curvas onde a velocidade do ar é menor, deposita mais sujeira. O robô, fabricado no Brasil, já descobriu problemas até no ar-condicionado de grandes aeroportos e hospitais. E essas partículas aqui que estão em suspensão e tal, vão ser respiradas pelas pessoas que estão no ambiente. Exatamente. Todo o ar que está passando dentro dessa rede de dutos está indo para o ambiente e as pessoas que estão lá estão respirando esse ar. Todo o ar-condicionado funciona de um jeito parecido. Capta o ar do ambiente e força a passagem dele por um filtro. Serpentinas fazem o resfriamento. Nos prédios onde o sistema é compartilhado, um ventilador potente lança o ar frio pelos dutos. Além do filtro, uma peça fundamental é esta, a bandeja. Ela recebe as gotas de água que se formam quando o ar é resfriado. É aqui, na bandeja, que mora o perigo. Esse sistema pode acumular água e, consequentemente, pode desenvolver micro-organismos como fungos e bactérias. Através do ventilador, essa contaminação pode ser jogada para o ambiente. No laboratório, a ameaça fica visível. Estas são amostras de ar recolhidas em ambientes climatizados. Veja a quantidade de fungos e bactérias. Os micro-organismos, de um modo geral, são considerados potencialmente causadores de doenças. Vai depender do seu sistema imunológico. Ou seja, bichinhos invisíveis que poderiam ser inofensivos atacam com tudo, se as defesas da pessoa estiverem enfraquecidas. Normalmente dá problemas alérgicos. Dá rinite, dá dor de cabeça. A maioria das pessoas reclamam do ar-condicionado. Qual é a bactéria mais comum no ar-condicionado? Bactéria mais comum, mais causadora de doenças, tipo pneumonia, a gente sabe que hoje é a Legionella pneumófila. Segundo os médicos, foi essa bactéria de nome complicado, a Legionella pneumófila, que contaminou no fim de dezembro passado a nutricionista Aline Borges, de 23 anos. Diabética, a mineira de Belo Horizonte sofreu uma infecção generalizada e teve amputados os dedos dos pés e as pontas dos dedos das mãos. A gente chegou a acreditar que íamos perdê-la. Hoje a Aline está consciente e ela está já numa fase boa, um pouco mais tranquilizadora. Ao Fantástico, o pai contou que a Aline viajava muito a trabalho, que passava horas e horas no ar-condicionado. Nesse último semestre, parece que foram 22 cidades que ela passou. Nessas 22 cidades, quase todas, os hotéis tinham ar-condicionado. Ela dormia com ar-condicionado. Em 1998, o então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, também contraiu a bactéria e morreu. Desde 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina uma série de normas para o ar-condicionado de uso coletivo. Filtro e bandeja, por exemplo, devem ser limpos todo mês. O ventilador, de 6 em 6 meses. A legislação no Brasil é muito boa. Porém, a fiscalização em alguns locais é falha. Estas imagens, por exemplo, foram feitas pelo robozinho nos tubos de ar-condicionado de um dos maiores hospitais da América do Sul. E nos sistemas que não são coletivos. O que fazer? E o ar-condicionado caseiro? Como é que a pessoa pode manter o ar-condicionado dela para que não vire um criadouro de fungos e bactérias? O principal objetivo é manter limpos, filtros limpos. Você pode lavar eles periodicamente, eventualmente trocá-los quando houver um desgaste muito grande. O ideal também, se possível, uma vez por ano, fazer a limpeza de todo o equipamento. Chamar uma empresa especializada, retirar o equipamento e fazer uma limpeza completa do equipamento. Muita gente ainda não se conscientizou do tamanho do problema. Nós devemos saber qual a qualidade desse ar que nós estamos respirando. É um direito que nós temos.
No quadro do Nosso Ambiente, nossos repórteres mostram como é importante as organizações cuidarem da qualidade do ar climatizado. Os especialistas asseguram que é saudável manter o ar puro, livre de fungos e bactérias, principalmente para as pessoas com alergias. E muitas vezes essas pessoas, esses funcionários, deixam de trabalhar por causa da falta de manutenção do sistema de ar-condicionado das empresas. Em Maceió, existem outras empresas que também prestam serviço de análise da qualidade do ar nos ambientes climatizados. Há 6 meses, este escritório de contabilidade solicitou um laudo que custa em média R$ 120 por ponto analisado. Constatamos que tinha uma grande população de fungos e também o material particulado, que seria poeira, estava presente no ambiente. Então, a gente passou para um empresário que deveria ser feito o monitoramento junto com a manutenção dos equipamentos, que seria a limpeza dos filtros e do sistema completo. Fábio, o dono do escritório, só tomou a iniciativa de realizar o teste porque sofre de alergia. Então, nós procuramos porque eu tenho crise alérgica, então, como eu estava tendo bastante crise, até para analisar o ar do escritório para ver se realmente o foco da alergia estava sendo aqui. 6 meses depois, a empresa voltou ao escritório para uma nova análise. As amostras já revelam uma melhor qualidade do ar. A gente sugeriu a limpeza dos filtros e do equipamento e a renovação de ar com as aberturas de portas, e tudo isso aí favoreceu para que hoje o resultado desse um resultado bem mais eficiente do que o inicial. Foi constatada uma melhora na qualidade do ar, pelos testes feitos pela empresa, viu a redução dos fungos e das bactérias que causam essa alergia. E como consequência, mais saúde, né? Olha, a responsabilidade de fiscalizar as empresas é da vigilância sanitária.